Servidor que tem filho com autismo tem direito à remoção por motivo de saúde? Bom, essa resposta ela não é objetiva e muito menos simples, porque depende de vários fatores para que dentro do caso concreto a administração pública ou o judiciário decida pela remoção por causa de um filho autista. Bom, mas antes de falar quando que existe esse direito do servidor com filho autista conseguir a sua mudança de lotação, eu preciso te explicar algumas peculiaridades a respeito do provimento de vagas. Veja só, quando o gestor público vai fazer um concurso para prover cargos vagos, ele precisa fazer uma análise muito abrangente para contratar de forma correta, tanto no sentido de especialidade quanto no sentido de número. O gestor público ele tem que ter uma parcimônia na utilização dos recursos públicos para não gerar prejuízo ao erário. Então, antes de colocar a quantidade de vagas em um edital, o gestor público vai analisar primeiro a quantidade de cargos que já estão vagos, as especialidades de cada um, a quantidade de servidores que estão aptos a se aposentarem, bem como nos próximos 4 anos, quantos desses servidores ativos também vão adquirir essa condição para aposentadoria. Além disso, precisa ser feito um estudo em relação aos anos anteriores para verificar qual que é o percentual de cargos que ficam vagos de pessoas que tomam posse e depois de algum tempo pedem exoneração para ir ocupar outro cargo, enfim. Isso acontece muito em concursos que tem um salário não tão alto. O servidor ele entra no primeiro momento como se fosse um concurso escada, que o pessoal chama, e fica procurando outras oportunidades. Ou seja, existe todo um processo burocrático para a contratação, de forma que a administração pública ela é muito travada por causa das leis e da transparência que é exigida do gestor público na hora de fazer contratações e alocar os seus recursos humanos. Eu gosto de falar bastante sobre isso para que os servidores tenham consciência que a remoção por motivo de saúde ela causa uma desorganização no planejamento da administração pública. Por isso que ela sempre vai ser uma exceção. A administração pública ela não gosta de conceder remoção por motivo de saúde. Inclusive em casos extremamente graves, a gente já viu negativas absurdas, porque em muitos casos, infelizmente, o gestor público ele não está preocupado com a saúde do servidor ou muito menos dos seus parentes. Ele só está preocupado com a quantidade de mão de obra disponível que ele tem ali na repartição para cumprir com as suas tarefas e com os seus prazos. Feito esse pequeno trecho de introdução, vamos falar agora a respeito da remoção por motivo de saúde no caso dos filhos com autismo. Vamos lá. Considerando o Estatuto Federal, a Lei 8.112, o artigo 36, ali na linha B, prevê, inciso 3, a linha B, ele prevê a possibilidade de remoção por motivo de saúde do servidor, do seu cônjuge ou dependente, que é onde se enquadram os filhos. No caso do autismo, há o direito da remoção, ou seja, do servidor ser deslocado por causa do autismo do filho dele? Veja só. Essa pergunta, como eu disse, ela é complexa e vai depender de vários fatores. E o primeiro fator que deve ser analisado é o quê? Lá na área onde o servidor está lotado, existe tratamento suficiente para o filho dele? É importante mensurar isso porque, em relação ao tratamento do autismo, principalmente em crianças, são necessários vários profissionais de várias áreas de atuação, e não só na medicina, Tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, enfim. São terapias multidisciplinares que vão ajudar aquela criança a se desenvolver dentro das particularidades que ela tem por causa do autismo. Então, se aquela região onde o servidor está lotado não tem os profissionais habilitados e capacitados para lidar com a particularidade, com a individualidade do filho dele, que tem um espectro autista, em regra ele vai ter o direito à remoção, pelo menos para uma localidade onde o filho dele vai ter o suporte médico e terapêutico necessário para se desenvolver. Agora, para comprovar isso daí, é importante que, tanto no pedido administrativo e se for necessário judicializar esse pedido,
o servidor já demonstre por documento, seja da Secretaria de Saúde ou dos hospitais da região, que ali não existem os profissionais necessários para aquele tratamento, e isso vem repercutindo de forma negativa na vida do filho dele, né? Fora que os prejuízos no médio e longo prazo serão muito graves, né? A pessoa ela vai se desenvolver menos do que poderia porque ali na infância não teve o tratamento adequado. Agora, os casos mais complexos estão relacionados à socialização da criança. Então veja só, vamos supor que o casal, né, teve o filho, ainda não tinha o laudo, o diagnóstico do autismo, e com 2 ou 3 anos de idade, até uns 4, 5 anos, se mudaram para uma outra cidade, porque um deles passou em um concurso público, e ali receberam o diagnóstico de autismo do filho. Só que nessa mudança de localidade, acabou que a criança saiu do seu convívio familiar. Às vezes a família era muito unida, uma família grande, numerosa, tinha contato com os avós, com os tios, com os primos, enfim, uma rotina familiar de estarem sempre presentes, almoçando junto aos finais de semana, e foi para uma cidade que não existe nenhum familiar, nenhum parente, perdeu todo esse convívio. Nesses casos específicos, ainda que seja uma cidade de capital, uma cidade grande, com medicina de ponta, se o fato daquela ruptura do convívio social familiar trouxer prejuízos para o comportamento daquela criança, isso gera o direito à remoção por motivo de saúde. Veja só, aquela criança, ainda que ela tenha acesso a bons profissionais, a tratamentos de ponta, o fato é que ela ter saído daquela escolinha que ela estava acostumada, ela não estar mais convivendo com os avós, não ter mais o convívio com os priminhos da mesma idade, com os tios, trouxe prejuízos na socialização dela, e isso reflete diretamente no comportamento. Então pode ser que ela entre na escola nova e fique agressiva, ou ela fica reclusa, não quer se socializar com os outros coleguinhas e acaba repercutindo até num cenário de depressão, num cenário de tristeza, e isso vai impactando em toda a família. Agora, é um cenário mais difícil de ser comprovado. É muito importante em situações como essa que os pais estejam em conversa constante com a escola do filho, com o terapeuta, porque são esses profissionais que estão ali no front, que a gente fala, né, lidando diariamente com a criança, que estarão capacitados de dar uma informação, seja para a administração pública, seja para o juiz, e lógico, né, eu estou falando em relação a laudos, a esclarecimentos, de que aquela criança não está se desenvolvendo e, na verdade, ela está piorando o seu comportamento, não está tirando boas notas porque ela sente falta do convívio que ela tinha antigamente. E isso é uma situação complicada porque, veja só, os pais, muitas vezes, procurar uma oportunidade no serviço público para ter uma renda maior e até, em alguns cargos, né, um plano de saúde, justamente para oferecer uma condição melhor de vida para aquele filho, pagando melhores profissionais, melhores tratamentos, né? Só que ter saído da região onde eles estão próximos, né, aos seus familiares trouxe um prejuízo na socialização que repercute diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo, não é uma resposta fácil, não é uma resposta objetiva, mas analisando o contexto, e aqui eu divido em duas partes, né? Se existe naquela região as terapias e os médicos que são capacitados para lidar com as particularidades da criança, bem como o próprio relacionamento dela e o convívio familiar, se isso estiver impactando negativamente, estiver comprovado ali na escola dela, com o coordenador pedagógico, com o psiquiatra ou psicólogo, isso dá direito sim à remoção por motivo de saúde. Claro que, como eu disse, em muitos casos a administração pública não está nem um pouco preocupada com essas particularidades da vida do servidor público. Ela quer saber se ali ela tem o quantitativo necessário para exercer as tarefas do município, do estado, da federação, mas o fato é que
o servidor ele tem esse direito que pode ser exercido, mas muitas vezes vai ter que levar para o judiciário, porque no judiciário o juiz ele não vai fazer essa análise da quantidade de mão de obra disponível para exercer as atribuições. Por quê? Quando a gente fala de remoção por motivo de saúde, existe uma mitigação do interesse público, né? O interesse público, quando a gente fala de gestão pública, em quase 100% dos casos ele está acima do interesse privado. Agora, nos casos de remoção por motivo de saúde, há uma mitigação desse interesse público porque é considerado o direito à vida, o direito à família, o direito à saúde. Então eu fiz aquela introdução falando sobre a organização da administração pública, as burocracias que acontecem até efetivamente ter um provimento de um cargo, mas o fato é que isso não pode ser um empecilho para que a administração pública conceda um direito do servidor público, que é o direito de ser removido para tratar da saúde do seu filho. Como eu disse, é sempre uma exceção. Por quê? É uma mudança de lotação abrupta, não estava nos planos da administração. E por isso ela tem que ser muito bem comprovada, tanto na via administrativa quanto na via judicial. Porque ainda que muitos casos só são resolvidos na justiça, o fato importante que deve ser considerado é que o judiciário só faz o controle de legalidade do pedido. O judiciário não substitui o gestor público. Como assim? Eu não posso pegar um pedido de remoção e levar direto para o juiz. Não, eu preciso ter a negativa da administração pública, do gestor público, porque com essa negativa eu levo para o judiciário. Falo, juiz, tá aqui, os requisitos foram cumpridos, as provas estão aqui e mesmo assim eu tive meu pedido negado. Então, nesse caso, o juiz pode fazer o controle de legalidade. Ele vai verificar que, de fato, aquela região não tem os profissionais habilitados ou que a falta do convívio familiar prejudicou na socialização e no desenvolvimento da criança e vai anular aquela decisão negativa e vai conceder o direito de remoção por motivo de saúde.